E a gente continua falando sobre saúde. O nosso convidado desta terça-feira, Momento Saúde, o médico geriatra, o doutor Rigolin. Neste dia 30, no calendário de datas, dia de alerta ao reumatismo. O que é o reumatismo? A incidência continua alta, os idosos continuam sofrendo demais com essa doença? Doutor Rigolin. Bom, boa noite. É uma satisfação novamente. Então é interessante a proposta minha de vir aqui todas as terças-feiras com a sensibilidade do Zé Henrique, que já há alguns anos poder trazer e renovar essa educação continuada em saúde e poder falar de um tema que teoricamente, Zé Henrique, reumatismo tem um erro de conceito da definição, porque o Zé Henrique mesmo disse, conversando com ele, que há muitos anos atrás ele escutava sobre o reumatismo. Sofro de reumatismo, estou com reumatismo. Exato. O que mudou? O que mudou é que as pessoas falavam disso, mas não era artrite reumatoide, estavam falando, porque popularmente ou culturalmente chamava todas as doenças artroses, todas as doenças osteoarticulares de reumatismo. Mas tem variáveis. A artrite reumatoide é uma doença que não acomete tanto os idosos, acomete mais a população jovens, mais mulheres. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, que quem cuida da artrite reumatoide é o reumatologista, que é o especialista em cuidar dessa doença autoimune, que é a artrite reumatoide. Mas separando isso, tentando explicar que a artrose são as doenças que acometem as grandes articulações, ou as médias, as pequenas, por exemplo, os joelhos, pode acometer a coluna lombar, que leva à lombalgia, que são as dores nas costas, dores nos joelhos, dores nos ombros, as dores pelo corpo todo, são chamadas, com o envelhecimento, são chamadas osteoartrose. Osteoartrose, diferente de osteoporose, osteoartrose é o desgaste da articulação, é a perda de função da articulação, onde essas substâncias que lubrificam a articulação, chamadas substâncias sinoviais, elas diminuem essa substância, tem um desgaste desse colchim, dessa proteção entre um osso e o outro, por exemplo, a tíbia e o fêmur, né, perde essa proteção. Em outras articulações, formam às vezes nódulos nos dedos, são esses nódulos, deformam às vezes as mãos, as pessoas ficam com muito medo dessas nodulações e dessas dores, até uma ideia, às vezes uma ideia fantasiosa, que ela vai perder a marcha, que não vai poder andar, que vai perder função, que aquilo vai andar e vai causar sequelas, danos irreparáveis. Sim, são às vezes, Zé Henrique, assustam, porque deforma essas articulações. Esta é a chamada osteoartrose, que é o desgaste da articulação. Quando inflamam, muda o nome, porque está inflamado e está causando dor, muda o nome para osteoartrite, mas é a mesma doença com uma complicação de dor. As dores vou passar para o aspecto preventivo e o aspecto terapêutico, que é você pode cuidar bem da sua osteoartrose. A osteoartrose é a evolução, tem evoluções dependendo de família para família, que são mais graves mesmo. Tem pacientes que são mais vitimadas, são mais vítimas desses grandes desgastes ósseos. Às vezes acomete mais coxo femoral, que é o osso entre a bacia e o fêmur. Às vezes acomete mais joelhos, às vezes acomete mais pequenas articulações.
O que tem de estudado, o que tem de novo, o que você pode entender para lidar com essas doenças? Primeira orientação, não entregar os pontos. Assim, quanto mais o imobilismo, quanto mais você deixa de usar a articulação, em alguns casos ela pode piorar. Lógico, tem um limite para isso. Tem casos tão graves, Zé Henrique, que precisa mesmo para cirurgia. Alguns casos de osteoartrose grave vai até para prótese de joelhos, ou prótese de quadril. Mas pensando na comunidade em geral, você que tem condições de mobilidade deve estimular a mobilidade, isso é, a andar, a caminhar, a ativar essas juntas, esses sistemas osteoarticulares, para que isso não piore. Essa é uma boa conduta. A analgesia, se você mantém a articulação em uso, em geral, pode sim, ela tem uma ação analgésica. Mesmo assim, se você se limita à pequena dor, se limita ao movimento, ela faz um feedback, a resposta pode ter um feedback positivo, isso é, você para de movimentar porque dói, aí a parada de movimentar piora essas regiões osteoarticulares. Então, principal conduta, de novo, me desculpe reforçar essa conduta, movimente. Tem um limite, sim, à dor. Se a dor for limitante, você medica a dor. Eu peço licença, Zé Henrique, até para adiantar uma conduta, uma analgesia comum, chama analgésico comum. Eu, lidando com o público e com essa função de educador em saúde, eu arrisco de prescrever aqui uma medicação pelo nome genérico, um analgésico comum com responsabilidade, isso é, você pode tomar um analgésico comum com responsabilidade. O que é você fazer uma automedicação com responsabilidade? É você tomar um medicamento e procurar ajuda médica, que é o paracetamol, é o nome da substância. É um analgésico comum seguro que você pode fazer uso em casa. Medidas analgesias. Na fase aguda de uma contusão, por exemplo, é gelo. Na fase crônica, calor local. Em geral, a osteoartrose, o que o povo chama de reumatismo, essas dores crônicas, exige uma conduta contínua, que é a bolsa, o calor local. Eu gosto de recomendar o chuveiro quente na hora do banho, para as pessoas que têm. Por que ela provoca água quente? Porque ela tem um efeito analgésico, porque ela relaxa a musculatura e aí diminui a dor, diminui aquela tensão das fibras musculares, e aí melhora as dores também osteoarticulares. Essas são as duas principais dicas. Existem medicamentos no mercado, no Brasil, na farmácia, aqui nos Estados Unidos, eles são vendidos, às vezes até em gôndola da farmácia, que são as chamadas substâncias que ajudam a regenerar essas articulações. Eu posso até falar o nome dessas substâncias, o nome das substâncias, não os nomes comerciais. Mas nos Estados Unidos, Zé Henrique, ela é tão econômica e tão vendida tão popularmente que tem supermercado que você acha essas substâncias. São condroitinas e glicosinamina. Ela ajuda na articulação, elas têm um nível de evidência de publicações científicas que mostra alguns benefícios. Qual que é a complexidade dela? Elas são caras, substâncias caras, há necessidade do uso de longo período para ver benefício, mas ela tem o benefício. Mas ao invés de a gente ficar preso às substâncias, gostaria de reforçar a importância de você cuidar da analgesia, do repouso da articulação na fase aguda da dor, que a dor
da osteoartrose, que é a osteoartrite, ela provoca, às vezes, um quadro inflamatório. Isso é uma inflamação. Aí há a necessidade do repouso e, em alguns casos, com prescrição médica, o anti-inflamatório por um tempo seguro, por um tempo com proteção gástrica. Então, fiquem atentos. A você que faz uso de automedicação anti-inflamatória, eles são famosos, são muito conhecidos, são tão conhecidos que ele aparece na lista dos medicamentos mais usados no Brasil e no mundo. Muito esses bem. Anti-inflamatórios. E eles são perigosos porque eles podem causar hemorragia gástrica. Obrigado, doutor Rigolin. Até terça que vem com o Momento Saúde, aproveitando o gancho, neste dia 29, dia de alerta ao AVC, e nesse dia 30, o dia de alerta ao reumatismo, e ele comentou. E estamos neste dia 29 com mais uma data com relação a alerta em saúde pública. Alerta à psoríase. O que é a psoríase? Médica especialista, dermatologista, faz o comentário aqui no quadro. A psoríase é uma doença inflamatória da pele que pode ter acometimento articular e também estar associada a algumas doenças sistêmicas. Essa é uma característica que não era conhecida até alguns anos atrás e que, a partir daí, passamos a abordar o paciente de uma maneira diferente, não focando apenas a pele, mas atendendo o paciente de uma forma mais global. A psoríase é uma doença de evolução crônica, pode cursar com períodos de melhora e de piora, pode surgir na infância, mas a incidência maior é na fase adulta. E é importante dizer que a psoríase não é uma doença contagiosa, não é um tipo de câncer de pele e que ela tem tratamento. As causas da psoríase não são totalmente conhecidas. O que se sabe é que existe uma predisposição genética para se desenvolver essa doença e existem alguns fatores desencadeantes que podem piorar o quadro da psoríase. Por exemplo, algumas drogas antipertensivas, algumas drogas que são usadas no tratamento de doenças psiquiátricas, alguns anti-inflamatórios, podem piorar a psoríase do paciente. Infecções virais ou bacterianas também podem fazer piorar o quadro cutâneo. O estresse emocional é um aspecto muito importante relatado por vários pacientes e também sabemos que a bebida alcoólica e o cigarro são fatores de piora muito importante e que devem ser combatidos, orientados e tratados se for necessário. Em relação ao quadro clínico, a psoríase pode se manifestar na pele de diversas formas. A forma mais comum de apresentação da psoríase é a chamada psoríase em placas ou psoríase vulgar. Ela é caracterizada pela formação de placas avermelhadas, descamativas, que podem se apresentar de tamanhos variados e podem acometer a pele de forma localizada ou de uma forma difusa. Felizmente, a maioria dos pacientes apresentam a forma localizada da doença. E existem algumas localizações, como cotovelos e joelhos e couro cabeludo, que são regiões onde a psoríase costuma aparecer com mais frequência. Existe uma outra forma de apresentação, que é a psoríase palmoplantar. Apesar de ser bem localizadas, os pacientes que apresentam essa forma de psoríase, eles sofrem muito no seu dia a dia, porque a pele ela fica inflamada, ela fica grossa, formam-se fissuras, o paciente não consegue calçar um sapato adequadamente e isso causa um transtorno muito grande para o paciente. Uma outra forma de apresentação da psoríase é a psoríase pustulosa. Na pele, ela se caracteriza por uma inflamação, então são lesões avermelhadas. Sobre essas lesões avermelhadas surgem pequenos pontos de pus, mas esses pontos caracterizam a inflamação da psoríase pustulosa, não são pontos de infecção. E também pode se apresentar de forma localizada, assim como na psoríase em placas, de forma difusa e também nas regiões palmoplantares. Como eu falei no início, o paciente também pode apresentar sintomas articulares. Isso pode ocorrer em até 30% dos pacientes. Então, é importante nós ficarmos atentos a qualquer sinal de inflamação de articulação.
Então, é uma queixa de dor, é uma queixa de inchaço, ou aquele paciente que relata que tem uma rigidez nas mãos ou na região da coluna ao acordar, porque tudo isso já pode ser sintoma de artrite psoriásica. E isso deve ser avaliado pelo reumatologista, que vai fazer o diagnóstico correto. Na última década, muitos estudos também têm demonstrado que a psoríase pode estar relacionada a algumas doenças sistêmicas. Existe um risco maior dos pacientes que têm a psoríase, principalmente aquelas formas mais graves, de desenvolver doenças cardiovasculares e também estar associado à obesidade, à hipertensão, ao diabetes, ao aumento do colesterol. Por isso, o paciente com psoríase deve ser também avaliado de uma forma geral. Em relação ao tratamento, depois de dito tudo isso, fica claro que o paciente que apresenta psoríase necessita de uma avaliação multidisciplinar. Os pacientes com psoríase respondem muito bem aos tratamentos medicamentosos, mas também necessita mudar o estilo de vida. Agora, em relação ao tratamento da pele, existem vários medicamentos tópicos e sistêmicos que são classicamente utilizados para o tratamento da psoríase e que os pacientes respondem muito bem. A fototerapia também é uma outra modalidade terapêutica muito indicada para o tratamento da psoríase, com boas respostas, e que consiste na aplicação de luz ultravioleta A ou B de uma forma concentrada, controlada e que é realizada em alguns centros especializados no tratamento da psoríase. Essa nova classe de medicamentos, ela é indicada principalmente naqueles pacientes que não apresentaram resposta aos tratamentos tradicionais. Por fim, eu gostaria de dizer para todos os pacientes que apresentam psoríase que procurem um especialista.